A imprudência no trânsito. Motoristas que não respeitam as leis podem causar tragédias. Uma ultrapassagem indevida, velocidade acima da permitida, álcool ao volante. Atos de responsabilidade que podem tirar vidas. Esta semana, 2 graves acidentes em rodovias de Alagoas deixaram mortos e feridos. As causas ainda estão sendo investigadas, mas os fatos chamam a atenção para o perigo das estradas e alertam a população sobre responsabilidade na hora de dirigir. Este é um dos destaques do JD e veja também. Acidente com ônibus escolar em Marechal Deodoro mata uma estudante de 11 anos. Morre mais uma vítima do acidente de União dos Palmares. No total, foram 7 mortos. Os sepultamentos ocorrem na tarde de hoje, na cidade de Bateguara. E os preparativos para o segundo dia de provas do Enem. Aulões e massagens para deixar os candidatos mais tranquilos. O Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Boa tarde. O Jornal do Dia desta quinta-feira começa falando de um grave acidente ocorrido hoje pela manhã. Um ônibus escolar tombou na zona rural de Marechal Deodoro e matou uma estudante. Segundo os alunos, o motorista costumava correr demais, mesmo em trechos de barro. A reportagem é de Batista Filho, do Plantão Alagoas. A estrada de barro cortando o canavial apresenta trechos que não permitem que os motoristas corram. A velocidade média por aqui é de 40 km por hora, principalmente em dias de chuva. Esse acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã. Havia 12 crianças dentro dele. 11 foram encaminhadas para a UPA de Marechal Deodoro, com ferimentos leves. Inclusive o motorista, identificado apenas por Bruno. Uma das crianças que estavam dentro do ônibus confirmou que o motorista tinha o hábito de dirigir em alta velocidade. E o pior, não atendia quando alguém lhe pedia para ir mais devagar. Ele vinha muito ligeiro, a fiscal mandou ele ir devagar. Ele disse que não aconteceu nada e capotou. Essa menina é irmã de um dos alunos feridos no acidente. Ele sempre falava para ela que o motorista gostava de correr. Ele sempre fala, o ônibus está correndo muito, sempre reclama. E a gente que mora na fazenda sempre vê que ele desce na velocidade muito forte. A Prefeitura de Marechal Deodoro possui cerca de 30 ônibus escolares para atender as 6.000 crianças que moram na zona rural e nos povoados, na faixa etária de 8 aos 15 anos. Nesse acidente, morreu a menina Milian Samile, de 11 anos, que está aí debaixo do ônibus. O secretário de Articulação confirmou total apoio às famílias dos alunos e, principalmente, identificar as causas desse acidente. Em primeiro momento, Batista, nós ficamos primeiro preocupados com todas as vítimas, né, do ônibus, dar toda a assistência à família, tanto da vítima fatal quanto de todos que estavam no ônibus, para que elas sejam medicadas, para que elas façam seus exames e que a saúde esteja bem. Posteriormente, nós vamos abrir uma sindicância para realmente aferir o que foi que aconteceu aqui, por que veio acontecer esse acidente. E daí a gente tomar as devidas providências. É isso que nós vamos fazer no momento. A presença do delegado de Marechal Deodoro no local do acidente indica que as investigações para a polícia começam imediatamente. Vai ser aberto inquérito policial, mas já foi acionado a perícia oficial do Estado, a equipe deve estar em deslocamento, deve estar chegando. Vai ser recolhido o tacógrafo do veículo para verificar a velocidade que ele estava no momento do acidente. Foi acionado o Batalhão de Polícia Rodoviária, o BPRV, para que vá até o local que o motorista está, aqui na UPA aqui de Marechal Deodoro, para que ele seja feito o exame de etilômetro para descartar essa possibilidade, né? Que pese não ter sido ventilada por ninguém que conversou com o motorista. Nós temos que nos cercar de todas as possibilidades, né? Bom, de acordo com a Prefeitura de Marechal Deodoro, o ônibus escolar estava com toda a documentação em dia. O veículo havia passado por uma revisão no dia 19 de outubro. O município vai aguardar o laudo da perícia para saber as causas do acidente. Uma comissão de sindicância foi criada para apurar as causas. A Prefeitura também decretou luto oficial na cidade por 2 dias. Além disso, a Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas até esta sexta-feira.
Ontem a tragédia foi em União dos Palmares. Uma van e uma caçamba bateram de frente, 6 pessoas morreram na hora. A vítima, que chegou a ser resgatada de helicóptero, faleceu hoje de madrugada no Hospital Geral do Estado. As imagens impressionam. A van que transportava passageiros para a cidade de Bateguara, interior de Alagoas, ficou destruída. O impacto foi tão forte que o motor do transporte alternativo foi arremessado. Uma árvore de médio porte também foi derrubada na colisão. O acidente teria ocorrido após o motorista da caçamba fazer uma ultrapassagem pela contramão da BR-104. Invadiu a contramão, aí ele empurrou a van para lá, mas ela continuou em cima dele, sabe? Indo para cima. Bateu e saiu arrastando. Arrastando. Uhum. Este subtenente do Corpo de Bombeiros diz que a retirada das vítimas foi muito complicada, porque todas estavam presas às ferragens. 6 corpos nós retiramos das ferragens, todos em óbito, e o condutor da caçamba ele foi entubado pelo médico do aéreo e transportado ao HGE pela aeronave. Em cima da viatura, a identificação das 6 vítimas que morreram na hora com a colisão. Os corpos foram colocados às margens da rodovia, que ficou interditada por algumas horas. A esposa do motorista da van, que também morreu no local, ficou chocada com o que viu. Um ótimo motorista, sempre que tinha muito amor e cuidado pelos passageiros, muito prudente. 25 anos de carreira dirigindo, ele nunca teve uma imprudência na carteira dele. O delegado que investiga o acidente acredita que houve crime de homicídio. Seria um homicídio, a princípio, culposo, decorrente de acidente de trânsito, mas vamos averiguar as condições, inclusive clínicas, se havia ingerido bebida alcoólica, o motorista, se ele está em condições normais para conduzir o veículo que causou o acidente. O motorista da caçamba foi socorrido em estado grave neste helicóptero de resgate para o Hospital Geral do Estado, em Maceió. Infelizmente, o motorista da caçamba José Cícero Amâncio faleceu na madrugada de hoje. O único sobrevivente do acidente, um garoto com 16 anos, continua internado em estado gravíssimo aqui no HGE. 6 vítimas vão ser enterradas daqui a pouco, às 4 da tarde, no município de Bateguara, zona da mata do estado. Morreram no acidente, além de José Cícero Amâncio da Silva, José Ferreira da Silva Júnior, motorista da van, e os passageiros Daniel Marculino da Silva, Eronice Benevides, Alex Bezerra Marques, Severina Gomes e Delbrando Antônio da Silva. A Prefeitura de Bateguara decretou luto oficial por 3 dias. Ainda hoje a gente fala sobre o trânsito aqui no Jornal do Dia. Na manhã de hoje, 16 bairros da parte baixa da capital ficaram sem energia. De acordo com a Eletrobras, o problema ocorreu em 2 linhas de distribuição que atendem às subestações de Cruz das Almas, Estela Maris e Pajuçara. Por volta das 11 da manhã, foi reestabelecida uma das linhas e o fornecimento está sendo normalizado gradativamente. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que exige bloqueador de sinal de celular em presídios. A medida visa impedir o comando da criminalidade de dentro das penitenciárias brasileiras. Veja com Damaris Bubans. O problema é antigo e de conhecimento dos órgãos de segurança. Líderes de quadrilhas comandam crimes de dentro de presídios. Por meio de celulares, os presos dão ordens e lideram rebeliões, como as dos presídios em Manaus e no Rio Grande do Norte, onde dezenas de detentos foram assassinados. Diante da grave crise na segurança pública, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que exige das operadoras de telefonia celular o bloqueio do sinal nos presídios. Os bloqueadores deverão ser instalados pelas empresas nas prisões e estabelecimentos socioeducativos para menores infratores e, de acordo com o texto, deverão bloquear o sinal para chamadas e acesso à internet. O projeto de lei aprovado esta semana pelos deputados estabelece ainda multa de até R$1 milhão para as operadoras que não instalarem os equipamentos. A proposta dá um prazo de 180 dias para as empresas de telefonia celular instalarem os bloqueadores. Além da instalação, fica a cargo das operadoras a manutenção, troca e atualização tecnológica dos equipamentos. O projeto faz parte de uma série de pautas sobre segurança pública analisadas em plenário esta semana. O texto, de autoria do deputado Baleia Rossi, de São Paulo, recebeu a aprovação dos parlamentares. Eles acreditam que a medida vai ajudar o problema crônico já em vários estados. A gente teve um pequeno probleminha na matéria. Bom, esse texto segue agora para o Senado. A seguir, novo aumento da gasolina revolta consumidores. Volto já.